Om Kayena vacha manasyendrayirva Bhutyatmanava prakriti swabhava Karomi adyat sakalam paresma Narayanayeti samarpayami Narayanayeti samarpayami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Este é um momento muito auspicioso, pois vamos falar de Bhakti. Bhakti, amor divino, puro amor divino. E Bhakti como a essência de todos os caminhos espirituais e também como um caminho espiritual em si, Bhakti Yoga. Então, nesta série de vídeos, nós vamos falar sobre os Sutras de Shandilya. Então, Shandilya foi um sábio, um ser realizado, que realizou a Deus, que já tinha seguido outras filosofias, era um erudito nas escrituras e tinha uma abordagem também intelectual. Então, nestes sutras, o sábio Shandilya procurou a autoridade, a sabedoria, a firme sabedoria das Escrituras para ver realmente qual era o melhor caminho para Deus. Então ele traz-nos nestes sutras, traz-nos muitas passagens confirmando de facto a autoridade de Bhakti. E nós, nesta viagem, vamos entender o que é que tudo isso significa e trazer para que os vossos corações possam também conhecer a Deus. Que todos vocês possam se encher de amor divino e realizar a Deus nesta vida ainda. Continuando, Shandilya Bhakti Sutras, Sutra 10. Uma pequena introdução antes. Tendo assim provado que a devoção é a causa direta da imortalidade, esta segunda sessão agora começa a mostrar que a devoção é o meio principal ao qual o conhecimento, Gyan, e a concentração, Yoga, são subservientes. Então, como eu tenho vindo a pontuar, e iremos ver isso mais a fundo, a devoção, o Bhakti, é realmente a vida de todos os caminhos espirituais. E aqui, nesta introdução, fala que já vimos que é a causa direta de imortalidade, ou seja, da realização de Deus, E agora vamos ver que todos os outros caminhos, como é que eles estão subordinados ao Bhakti. Sutra 10. Entre todas as práticas espirituais, Bhakti é o meio fundamental e principal porque todos os outros estão subordinados e dependem de Bhakti para dar frutos. Sem a devoção, não há frutos, porque o fruto é a devoção. Então, se não há esse alinhamento consciente, devocional, os frutos serão muito parcos, porque vai demorar mais para purificar do que demoraria se tivesse a visão da devoção como o eixo principal. Então vai demorar para purificar e depois o seu fruto será um pouquinho de devoção. Esse será sempre o fruto. Então, Jnana, portanto, Yoga, tudo isso depende da devoção. Porque é uma jornada, a jornada espiritual é de regressar a Deus.
E aqui diz, não é? Ao qual o conhecimento, o Gyan e a concentração e yoga são subservientes. Eles são meios para isto. E sem ter Bhakti, eles não têm como dar fruto. Não têm como. Sutra... tá, já li. Então vamos fazer as passagens aqui nas escrituras. No Chandogya Upanishad, aquele Bhuma Purusha, o Ser Supremo, é o ápice do Vedanta e o objetivo final de todas as religiões e conceitos filosóficos. Dele somente deriva-se bem-aventurança ao render devoção imaculada a ele. Então, por detrás do Vedanta, o auge do Vedanta, o auge do yoga, o auge de todas as práticas espirituais, religiões, conceitos filosóficos, é este Ser Supremo. É Deus. Ele é o auge de tudo. Não importa quais os nomes, quais os caminhos para Ele, em que grau, porque todas estas coisas falam de graus de consciência, não é? Então, as religiões, filosofias, tudo diz respeito a um determinado grau de consciência, de evolução. São como as escadas, os degraus da escada, não é? Todos eles levam ao último degrau, mas estão em diferentes níveis. Em diferentes níveis, no caso aqui, de filosofias, em diferentes níveis de entendimento. Mas todos ajudam a levar a Deus. Esse é o propósito final de todos eles. E isso só é possível através de devoção exclusiva para Deus, de servir a Deus exclusivamente. E não tem como servir a Deus e servir-se a si mesmo ao mesmo tempo. Quer dizer, tem. Só que o que isto quer dizer é servir a Deus para servir os meus objetivos mundanos não funciona. Servir a Deus livre de qualquer interesse é servir o meu maior interesse, que é chegar mais perto de Deus. Continuando no Chandogya Upanishad, escritura, estando saturado de devoção, ele se sente extremamente satisfeito em prestar serviço imaculado a esse Senhor do Amor. Ele, em seu estado de vasto siddhi, o estado em que o Jiva, a alma encarnada, está totalmente liberado da matéria, né, se junta aos esportes transcendentais desse Senhor do Amor. Então, este ser neste nível se junta aos esportes transcendentais, né? Compartilha com Deus, tem uma história com Ele, participa das suas encarnações, muitas vezes assumindo a ignorância novamente, só para estar perto de Deus. Outras vezes, estando perto de Deus, mas mantendo a sua condição prístina. Aquele que é tão afortunado, realmente absorvendo Raganuga, que é o serviço devocional espontâneo, em seu eu, alguma natureza divina serve aquele Senhor da lua outonal. Esta é a busca final da vida humana. Servir a Deus. E não tem nada a ver com o servir que se imagina pela cultura, tem nada a ver com isso. Esse servir não tem nada a ver no seu conteúdo, na sua forma. Servir é servir, mas é o servir pelo amor, e é como se aumentasse cada vez mais esse infinito transbordo de amor no coração daquele que serve. Enquanto aqueles seguirem de outra forma, ou seja, não seguirem exclusivamente para Deus, em nenhum mundo eles terão liberdade, quer seja neste ou nos outros subsequentes. A jornada termina em um campo dançante de brilhante e eterno amor doce e perfumado de primavera.
elevando a tolerância, satisfação, equilíbrio perfeito e paz permanente. Considerando que para satisfazer desejos físicos, o homem se acaba em trabalhos, suores e labutas, colhendo uma colheita de lágrimas, suspiros e arrependimentos. Esta é a vida humana comum, enquanto não se consegue dedicar exclusivamente a Deus, pois se passa ao lado do propósito da vida. De certa forma, é fácil entender o conceito. Difícil para alguns é acreditar, possivelmente. Mas a vida está ensinando isso a todo momento. E com o tempo a maturidade vem, né? Só que o tempo é algo precioso. Todo aquilo que tens, não sabes se será suficiente para isso. Então não há o desperdiçar. Sutra 11. Bhakti é o substrato. Há referências nas escrituras sobre isso. Então agora vamos ver mais algumas referências nas escrituras que mostram que Bhakti é o substrato. Né? Esse ser supremo, portanto, no Chandogya Upanishad, esse ser supremo é o auge do conhecimento contido nas escrituras e é o objetivo final de todos os conceitos religiosos e filosóficos. É somente dele que a bem-aventurança é derivada. E isso só é possível ao se render completamente a ele e ter devoção somente por ele. Então aqueles que buscam conhecer a verdade, sem a noção ou separando a verdade de Deus, né? Que buscam transcendência, a transcendência Brahma no infinito e absoluto, sem qualidades, apenas como um exercício mental, pois se Deus estiver fora da equação, se não perceber que Brahman é Deus, então não tem nada. Não é? Qual a distância que um ser está desta realidade? No Chandogya Upanishad, tudo isso nada mais é do que o Eu Supremo, conhecido como Brahma, ou Brahman, no caso aqui, ou a consciência cósmica. Ele realmente desenvolve profunda afeição e devoção por esta verdade na forma do Eu. Ele sempre pensa nesta verdade, ele encontra prazer nesta verdade, ele persegue esta verdade e finalmente ele alcança esta verdade para se tornar uno com ela. Este estado transcendental é alcançado se a pessoa se satura com esta verdade, quando ela está profundamente apaixonada pelo Senhor Deus, que representa esta verdade espiritual. Então, Deus, aquele que é imanente, o aspecto de Deus imanente, não o aspecto de Deus transcendente, é o mesmo Deus, mas Ele é o portal para essa transcendência, na visão daqueles que buscam essa transcendência. Mas, ao alcançar essa transcendência, o que é realizado é Deus. E essa transcendência passa a ser irrelevante. Poder estar numa relação com Deus contínua, perpétua, eterna, participando dos seus portos transcendentais, neste mundo ou nos seguintes, é o maior propósito da vida. Não é? Se isto é irreal, se o mundo é irreal, para que é que serve tudo isso? Para isso. Não é? E só quem experimenta isso não faz essa pergunta. Só faz essa pergunta quem não sonha sequer o que é isso. Sutra 12. Alguns opinam que ver Deus é a conquista suprema ou a busca mais elevada.
Não, porque há intervenção. Então, o que este sutra quer dizer é que a visão de Deus não é o mais elevado, porque a visão de Deus tem intervenção de Deus, não é? E está mais para incentivo, para bênção, ou a realização de um desejo, que é a mesma coisa, não é? Um desejo de ver Deus, muitos devotos têm este desejo, mas isso não necessariamente reflete o estado de Parabhakti, da pura devoção, porque houve intervenção. Ver Deus em todos os lugares, estando em êxtase profundo e em profunda comunhão com Deus, esta é a verdadeira visão. Este é que é o real ver Deus. Perdão. E isso só é possível se concentrando exclusivamente em Deus. Então, em certas filosofias, tem a ver com a abstração do mundo, a concentração em Deus. De certa forma, aqui é a mesma coisa, só que não se usa o termo, porque é a concentração em Deus. Em Deus como algo concreto para o devoto. Então Deus trouxe, como veremos a seguir, um monte de nomes, formas da quais o devoto pode se agarrar para desenvolver essa relação de amor com Deus. Mas é a devoção exclusiva. Porque enquanto não for exclusiva, essa devoção será condicional à realização dos seus desejos, quer o buscador ou devoto tenha consciência disso ou não. Sutra 13. Isso também é observado no mundo. Sim, é também pela própria visão de Deus que se alcança a maior busca na vida. Então essa visão de Deus, esse ver Deus, faz com que o devoto, o buscador, saiba da existência de Deus, dessa grandiosidade, e se volte completamente para isso, que é a maior busca da vida. Não é? Então, esta visão ajuda o devoto a desenvolver profundo amor e afeição por Deus. Mas até para esta visão já é preciso um alto grau de pureza. Agora, há outros tipos de visão que são manifestações de Deus, manifestações divinas, e que vêm incentivar o buscador, o devoto, não é? A se voltar para Deus. Também ver o estado de bem-aventurança de outras pessoas que experimentaram Deus em primeira mão, acende um desejo em seu coração pelo Senhor. Então, se convives com pessoas mundanas, com objetivos mundanos, vais, inevitavelmente, aspirar por coisas mundanas. Não é? Que os olhos veem, a mente cobiça. Da mesma forma, ver o estado exaltado de comunhão com Deus num outro ser ajuda a desenvolver a mesma aspiração, o desejo de também ter aquela experiência. Então é por isso que se diz que viver com santos sábios. E eu não estou a falar de pessoas com inclinações espirituais ou com busca espiritual, não é? Embora seja positivo, mas santos, sábios, não é? Iluminados, aqueles que realizaram a Deus. Até porque estar na presença daqueles que também buscam a Deus, mas sem a presença do sábio, do iluminado, do devoto, o verdadeiro devoto, que é aquele que se estabeleceu em unicidade com Deus, em amor puro,
é estar a ser inspirado pelas confusões alheias. Melhor que as aspirações espirituais, materiais? Sim, mas às vezes mais perigoso, especialmente nos dias que correm, com tanta distorção de espiritualidade, de busca espiritual, com tanta confusão, tanta mistura, tanta distorção. Quem chega de novo no caminho e olha para aquilo, acha que aquilo é mesmo assim. Então, enfim, dos santos, sábios, despertos, devotos, iluminados, daqueles que estão em comunhão com Deus. Gyan, que é a sabedoria, dá ao devoto a visão do irreal, que costuma ser chamado de realidade, ou seja, o mundo, que é irreal, mas costuma ser chamado de realidade. Fala da irrealidade do mundo, ajudando a desviar a atenção do mundo para Deus, mostrando que o mundo não é real, desviando a atenção para Deus. Não é? Quer seja Brahman ou Brahm, não é? O imanente ou o transcendente, que são o mesmo, são dois, é o mesmo. Então, o mundo é irreal no sentido de que, bom, além dele não durar, não é? Dele terminar para ti, pelo menos, e também em ciclos maiores, não é? Os objetos dos sentidos não têm nada para te dar que seja real. Todas as buscas são por Deus, por essa realidade transcendental. Todas elas, desde a pessoa mais materialista, ela está à procura de bem-aventurança. Esse é um nome que conhecem como prazer, que é apenas sofrimento, portanto aquilo nem sequer chega a ser um parente da bem-aventurança, mas é o que mais se aproxima daquilo que o ser está em busca. E como ele divide, ele separa o sabor da experiência com a consequência da experiência. Então ele acha que aquilo é prazer, que é bom, mas não é. Se aquele momento de prazer estivesse junto com a consequência daquele prazer, seria claro que aquilo era muito amargo. Mas como eles estão separados, se imagina que aquilo é prazer, mas não é. E essa busca pelo prazer é a busca por Deus, por essa bem-aventurança última. Então, Gyan ajuda Bhakti pelo conhecimento da existência da divindade, conhecida como Deus. Então há o conhecimento dos benefícios que adviriam por ser devotado a este Deus e se render a Ele, e isso finalmente resulta no desenvolvimento de amor e afeição para com o Senhor. Então o Gyan leva a Bhakti. Então a sabedoria, o conhecimento leva à devoção, leva a Bhakti. Não é? Sabendo que Ele existe, sabendo dos benefícios, isto é um estágio bem baixo, não é? Ainda, mas o primeiro degrau da escada é tão importante quanto o último. E isso, finalmente, ao saber tudo isso, isso ajuda a desenvolver o amor e a afeição por Deus, não é? E isso leva, em último, a Deus. Então, a sabedoria pode-se dizer que leva a Bhakti. Mas, como nós já vimos lá atrás, Bhakti não tem causa. Ela leva a Bhakti, ela não tem o Bhakti, não tem a devoção, não tem o amor supremo. Por outro lado, a pessoa começa a amar a Deus e fica feliz em saber mais sobre Ele, pois esse conhecimento apenas consolidaria seu vínculo de amor pelo Senhor, tornaria seu compromisso e devoção ao Senhor mais robustos, pois seria baseado na decisão consciente que se baseia em fortes evidências e verdade.
Então, aqui fala, por outro lado, que se o ser já tem o amor por Deus, então saber mais sobre Deus ajudaria a fortalecer aquele amor, a consolidá-lo. Então, que esse saber mais sobre, não é, faria toda a diferença, aumentaria muito mais. E também fala, não é, porque esse compromisso e devoção seriam mais robustos por conta do conhecimento acerca de Deus, não é? Por causa de uma decisão consciente que se baseia em fortes evidências e verdade. Então aqui no Ocidente isso é um pouco mais difícil, porque não tem essa cultura, não tem essa visão e essas experiências. Por exemplo, na cultura da Índia, um exemplo, não é? Isso é algo muito mais comum, não é? O saber da existência de santos, de iluminados, aqueles que chegaram a Deus, de ser comum, de ter tanta gente em busca de Deus fazer parte do dia a dia das pessoas, até das pessoas mundanas, não é? Deus como palco de tudo, e ter as Escrituras, que são a palavra de Deus, e que foram confirmadas por tantos e tantos e tantos incontáveis seres que chegaram na iluminação, na realização de Deus, e ao chegar lá, confirmaram, explicaram o significado contido nas Escrituras e confirmaram, atestaram pela sua experiência que aquilo está correto. Então, para eles, as Escrituras são uma verdade. Para muitos inquestionável, para outros que já começaram a importar os valores aqui do Ocidente para lá, não é? Na juventude isso já se começa a perder, porque há a sedução com os valores da matéria, não é? Mas na sua grande parte há uma fé nas Escrituras como algo inquestionável, e isso é uma grande vantagem. Em Ramcharitamanas, uma outra escritura, diz o seguinte: os tormentos da vida não desaparecem sem adorar o Senhor Ram, que é mais um nome para Deus, que é o Ser Supremo. Estamos sempre a falar do Ser Supremo. Mas sem a graça do Senhor não se pode conhecer a grandeza, divindade, majestade, glórias e verdade do Senhor. Sem esse conhecimento ou consciência é difícil ser firme em seu compromisso e fé. Então, meio que isto está atrelado. Então, primeiro, os tormentos da vida não desaparecem sem adorar o Senhor Ram, sem adorar a Deus, não é? Então, para aqueles, qual a distância daqueles que estão tentando resolver os problemas da sua vidinha através de soluções práticas, intelectuais e etc. Na realidade, não é? Essas coisas apenas se multiplicam, porque a maior miséria da vida não são as coisas, mas a busca através das coisas e o ignorar a existência de Deus ou Deus como o centro da vida e o que dá propósito à vida. Então essa aridez e o sofrimento vai ser sempre encontrado, pois está passando ao lado do propósito da própria existência. E a vida tem um propósito e quer que ele se cumpra. Mas sem a graça do Senhor não se pode conhecer a grandeza, divindade, majestade, glórias e verdade do Senhor. Isso quer dizer o quê? Então senta aí, que quando chegar o momento Deus dá esse conhecimento e aí podes começar. Não. Significa que deves de mostrar pelo teu trabalho, pela intensidade da tua busca por Deus, qual é o tamanho da tua sede. E é ao ver que a tua sede é grande que Deus eventualmente recompensa com essa visão, com o acesso a esse conhecimento. E é pela continuação de tudo isso que depois Deus te acolhe de volta nele. Muito bem. Tvameva mata cha pita tvameva bandhushka sakha
Tvameva, Tvameva Vidya, Dravinam Tvameva, Tvameva Sarvam, Mama Deva Deva. Tvameva Sarvam, Mama Deva Deva.